Vamos às notícias. O Brasil tem primeira morte provocada pelo novo coronavírus. Um homem de 62 anos que era atendido num hospital particular aqui em São Paulo morreu hoje. Esse paciente tinha histórico de outras doenças, como diabetes. Outras 4 mortes na cidade de São Paulo estão sob investigação. Essa informação é do infectologista Davi Wippe, que é coordenador do Centro de Contingências do Coronavírus em São Paulo. Bruno Covas, o prefeito da capital paulista, decretou emergência no município. O Brasil tem hoje 301 casos de Covid-19 confirmados pelas secretarias estaduais de saúde, 151 só no estado de São Paulo. 2 funcionários da Organização Mundial da Saúde estão infectados com o novo coronavírus. De acordo com o colunista Jamil Chad, do site UOL, centenas de funcionários da OMS foram dispensados do trabalho presencial. Nas redes sociais, viralizou o vídeo de um haitiano dizendo que Bolsonaro não é mais presidente. O episódio aconteceu ontem à noite na volta do presidente ao Palácio do Alvorada. O homem estava entre os apoiadores de Bolsonaro. Vamos ver. Desculpa aqui, não estou entendendo. Você está entendendo bem, você está entendendo, estou falando brasileiro. Bolsonaro acabou. Você está recebendo mensagem no meu celular. Todo mundo, todo brasileiro está recebendo mensagem no seu celular. Você está recebendo mensagem desse espírito mandar para você. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Não precisa ver difícil. Bolsonaro foi submetido hoje a um novo teste para o coronavírus e o resultado pode sair nas próximas horas. O ex-presidente Lula está em quarentena voluntária. Lula resolveu se isolar depois de viajar à Europa, onde recebeu o título de cidadão honorário de Paris. De acordo com a assessoria do ex-presidente, Lula não tem sintomas do coronavírus e está em casa. Rebeliões e fuga em massa nos presídios do estado de São Paulo. Ontem, a Corregedoria Geral da Justiça suspendeu a saída temporária de presos para evitar contágio do coronavírus. Essa decisão teria motivado as rebeliões e as fugas em 5 unidades do estado. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra centenas de presos fugindo de uma unidade em Mongaguá, no litoral sul paulista. Ó, votar segunda-feira, hein? Segunda-feira votar, hein? Segunda-feira volta, hein? E sobre tudo isso, nós conversamos agora com o Fernando Brito, do Tijolaço. Oi, Fernando. Oi, Thalita. Um dia triste que a gente assinala a primeira morte pelo coronavírus. Talvez aconteça a segunda, porque é um paciente no Rio aqui em estado extremamente grave, né? E a gente vai cumprindo uma rotina inacreditável. E todos os dias a gente tem um estímulo presidencial a que as pessoas se propõem a fazer voluntariamente essa quarentena que é necessária e desagradável, né? Hoje o presidente disse que está havendo muita histeria, que isso vai prejudicar o país economicamente e que ele não entra nessa e vai fazer uma festinha de aniversário amanhã para ele, para a mulher, que ele completa 65 anos, e, enfim, caminhando sempre ao contrário do que deve ser o exemplo. Né? Todos nós vamos nos privar. O Rio de Janeiro hoje amanheceu num clima de semi-feriado. Né? É difícil você dimensionar os efeitos disso na economia, mas você sabe que vão ser severos. Eu fiz até uma pequena pesquisa hoje aqui, por exemplo, no self-service, em que eu almoço às vezes, eu conversei com os meus amigos lá, eles servem normalmente 180 refeições diárias, hoje serviram 40, para você ter uma ideia da queda do movimento. E isso vai se refletir muito fortemente no emprego, porque são pessoas que dependem da presença. Não é possível, ninguém vai fazer o cozinheiro trabalhar por teletrabalho. A faxineira, a diarista, o balconista da loja, o caixa da loja, essa gente não tem teletrabalho. A gente que pode trabalhar, como eu trabalho em casa, junto do computador, eu já estou em quarentena, não tem problema para mim. Entendeu? Embora eu seja super, ultra grupo de risco por conta de doença cardíaca, diabetes, fumante, enfim, todos os defeitos que você possa colocar na lista, eu
eu e outras pessoas que fazem trabalho intelectual podem permanecer relativamente isolados. Agora, essa gente não pode. E esse é o grande defeito do pacote econômico anunciado ontem pelo ministro Paulo Guedes. Ele não protege o emprego, né? Ele protege muito mal e mal a atividade econômica e não protege o emprego. Eu acho que valia a pena a gente dissecar o que contém esse pacote, né, para a gente poder entender bem. Pelo menos 110 dos 147 bilhões de reais que ele anunciou como ajuda, na verdade, não representam, em hipótese alguma, dinheiro novo. Tá? São antecipações de 13º salário, antecipação de abono do PIS/PASEP, que, graças a Deus, o Congresso não deixou fazer o que ele queria, que era reduzir para só quem ganha um salário mínimo, continua para quem ganha até 2, ainda assim só para as pessoas que têm vínculo de trabalho formal, que exclui 40% da mão de obra brasileira, né? As isenções, o diferimento, a dilatação do prazo para o recolhimento do FGTS e para os contribuintes do Simples, todas essas medidas não representam dinheiro novo na economia. O que é antecipado agora não será pago depois. O que é diferido agora terá de ser pago depois. Então, na verdade, é como se a gente chegasse para alguém e dissesse, olha, eu vou ter que pagar você R$100 no final do mês, toma aqui o dinheiro, mas no final do mês não tem. Então, isso é apenas uma primeira tentativa de amenizar o efeito agudo. Mas a gente sabe que essa doença, essa epidemia, infelizmente, ela vai ter um aspecto crônico, ela vai durar 2, 3 meses e os seus efeitos ainda mais que isso. Porque isso é igual ao aumento da gasolina. Para subir é em um dia, para descer leva 3 meses. Então, o emprego se perde num dia e se reconstrói muito lentamente. Então, desses 147 bilhões, como eu disse, boa parte é dinheiro antecipado, não faz diferença contábil na hora que você vai ajustar o nível de consumo do país. Existe um dinheirinho novo, mas muito pequeno, nos 3 bilhões que se anuncia vão ser destinados ao Bolsa Família, o que acontece mais do que na hora, porque a gente sabe que o Bolsa Família ele está engarrafado, com quase 1 milhão de famílias pedindo e não conseguindo benefício. Então, na verdade, esse dinheiro novo vai suprir um atraso. Mas deixaram de ser tomadas outras iniciativas. Por exemplo, a proteção ao emprego. É evidente que você não pode obrigar um pequeno comerciante, um pequeno empresário, etc. e tal, a manter o empregado até o dia que falir, certo? Mas podiam ter sido tomadas medidas que dificultassem o desemprego. Por exemplo, linhas de capital de giro no BNDES que o pequeno empresário sabe perfeitamente usar, condicionadas à manutenção do número de empregados na empresa. Poderia ser utilizado. No caso de não se poder realmente evitar um pouco de acréscimo do desemprego, criar medidas que desanimem o empresário a demitir de imediato. Por exemplo, estender o prazo de aviso prévio provisoriamente para 2 meses, né? Criar mecanismos que o empresário pudesse se sentir estimulado a segurar um pouco a dificuldade, manter o seu empregado para retomar em seguida, mas nada disso foi feito. O outro anúncio que o ministro Guedes fez é o da redução de determinados valores bloqueados, que se exigia como ativo bloqueado dentro do sistema bancário, para a realização de empréstimos. E o Vinícius Torres Freire mencionou isso bem hoje na Folha, esses dependem de alguns fatores que não estão sob controle do governo. O primeiro deles, os juros que os bancos cobram na ponta do empréstimo. Eles não são os juros de Selic que se discute baixar, eles são juros extremamente mais altos. O capital de giro hoje paga 40%, 50% ainda de juros anuais, não são os 4,25% da taxa Selic. É um valor muito mais alto. E, claro, o empreendedor, o empresário, vai pensar 2 vezes antes de submeter, num quadro de dificuldade,
ao comprometimento da renda que ele não tem com um empréstimo que ele não pode pagar. O segundo obstáculo são as exigências que os bancos fazem em matéria de adimplência, né, para evitar o não pagamento, que tornam empréstimos bancários muito difíceis de conseguir, ou só possíveis de conseguir pagando juros estratosféricos, como cobram, por exemplo, no crédito direto ao consumidor, que ainda são 70%, 80% ao ano, né, quando não mais. Então, é muito difícil achar que isso pode funcionar num quadro de recessão mundial, porque o quadro de recessão ele é inevitável. Essa crise tem um aspecto completamente diferente da crise de 2008. Naquela ocasião, a crise começou no mundo da especulação, todos se lembram que foi a falência do banco Lehman Brothers e a explosão da bolha das subprimes, que eram as hipotecas das hipotecas nos Estados Unidos, e se espalhou para o mundo da produção. Agora não. Agora a crise vem do mundo da produção e dos serviços, porque as pessoas estão impedidas de trabalhar, impedidas de viajar, impedidas de ter lazer, impedidas de se divertir, impedidas de ir a espetáculos culturais. Então, vem desse mundo, o mundo real, e atinge em cheio o mercado financeiro, que virou uma gangorra, né? Ele só não é o pêndulo de Foucault, porque no pêndulo de Foucault a energia se conserva eternamente, aquelas bolinhas que batem lado a lado. Aqui não, a bolinha da queda vai a 12%, a bolinha da alta vai a 6%. A bolinha da queda vai a 11%, a bolinha da volta vai a 5%. Então, todos esses ativos, eles estão se esfumaçando no ar. A Bolsa Brasileira caiu perto de 40% desde o glorioso 23 de janeiro, em que ela quase atingiu os 120 mil pontos, e essa gente continua com a cabeça ensandecida, com a que o Paul Krugman chama de fada da confiança, de que tudo vai se resolver rapidamente, e não vai. E não vai. A quebradeira das empresas nem começou ainda. É só parar e pensar qual é a empresa aérea que vai sobreviver quando os voos no mundo inteiro estão, em grande parte, suspensos, e a entrada nos países fechada. E isso não vai durar mais uma semana, vai durar muito mais tempo. Qual é a empresa? Nenhuma. O setor de hotelaria, o setor de restaurantes e bares, as atividades de lazer, o turismo, tudo isso vai sofrer grandemente. Então, nós não temos não podemos ter a ilusão de que nós vamos segurar essa crise no campo financeiro. Não, não vamos. Nós temos que ajudar a segurar a crise no campo da economia real. E isso está faltando. E, além de tudo, claro, como sempre, é natural nesse governo, é um pacote que se faz com o olho no rico, e a cegueira para o pobre. Hoje de manhã eu ainda lembrei daquele clipe do Michael Jackson, gravado na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, cujo título era They Don't Care About Us. Eles não ligam para a gente. Entendeu? Quer dizer, na verdade, o povo brasileiro não é objeto da preocupação desse governo. Tanto que o Paulo Guedes ontem falou, se todo mundo ficar em casa vai ser o colapso da economia. Pois é, mas o que a gente pode fazer? Ir para a rua e se contaminar? Pretender criar barreiras sanitárias com os ônibus lotados, os metrôs lotados? Será que decreto do prefeito e do governador vão evitar que os ônibus e os metrôs lotem se as atividades continuarem normais? Não. Fernando, deixa eu só trazer uma última informação antes da gente encerrar, de que os ministros da Justiça, Sérgio Moro, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, eles anunciaram hoje que pacientes que descumprirem quarentena determinada pelo poder público poderão ser presos. Essa determinação foi publicada hoje no Código Penal como crime contra a saúde pública e pode gerar multa ou pena de 1 mês a 1 ano de prisão. E a gente sabe bem quem tem um novo teste de coronavírus que foi feito para sair resultado e que desrespeitou essa determinação, né? Pois a lei, infelizmente, não retroage, porque senão podiam prender o presidente da República retroativamente pelas loucuras que fez no domingo.
Mas não é esse o problema, Thalita. O problema, o único desobediente civil é o ex-militar Jair Bolsonaro. A população está colaborando. Claro, as pessoas estão diante de uma novidade. Muitos não levaram a sério no primeiro momento, mas a ficha está caindo. A ficha está caindo. A não ser os alucinados fanáticos que foram praticar essa imprudência de domingo, a grande maioria da população está se adequando, está se comportando com serenidade, entendeu? Não vamos ser injustos com o povo brasileiro. O governo não resolve, mas o povo está fazendo a sua parte. Claro, é difícil você conduzir essas coisas? As pessoas não estão vendo ainda. Recém começou a aparecer gente de máscara andando na rua, o que alerta. Hoje teve a primeira morte, o que alerta. Entendeu? Então essas coisas, esse processo de educação do povo, está acontecendo. Eu acho que isso aí sim, de prender quem não está fazendo absolutamente nada, prender quem eventualmente vai fazer algo que não chega nem aos pés da maluquice que se fez no domingo, isso aí sim é aplauso fácil, é espalhafato, entendeu? Não tem caso. Se estivesse acontecendo esses casos, perfeitamente. Estão acontecendo turistas que não se conformam a ficar em hotel, gente que está praticando atos de imprudência. Os únicos que eu vi foi aquele pastor que disse que ninguém vai me impedir de fazer culto, agora ele já voltou atrás, entendeu? Agora, o resto da população está se comportando em perfeita ordem e calma. Isso sim é produzir histeria. O povo brasileiro é um povo maduro, passou por um processo de sandice temporária em 2018, mas está recuperando o bom senso. Aliás, a gente tem que falar até mesmo que as pessoas que eram mais simbólicas daquele processo de histeria recuperaram o bom senso, como foi a deputada Janaína Pascoal ontem na Assembleia de São Paulo. Então, o povo brasileiro tem juízo, o povo brasileiro não tem, sabe o quê? Presidente. Fernando, muito obrigada pela participação. Um beijo para você. Outro, de longe. De longe, ainda podemos, de longe. Até mais, tchau, tchau.